pós-graduação, doutorado, muito grupo de pesquisa, passavam no processo de qualificação para o uso dos serviços RNP e da conexão também RNP. A partir desse ano, a RNP conseguiu discutir uma nova modalidade, alterou essa política de uso, incorporando não apenas todas as faculdades privadas que tenham interesse de usar os serviços e se conectar ao sistema RNP, né? E também parques tecnológicos, instituições voltadas à ciência e tecnologia, as ICTs. Então, houve uma flexibilização na política de uso voltada para a inovação, ampliando esse conjunto de instituições. Então, nesse primeiro momento, nós vamos apresentar essas informações para vocês. Num segundo momento, caso a gente tenha diversas dúvidas, a gente vai fazer uma reunião menor em outro espaço. Eu vou pedir a Ítalo que faça uma apresentação. Bom dia, Ricardo. Ítalo faz uma apresentação e depois Cristiane, da RNP, também vai dar uma palavrinha. Bom dia a todos, obrigado, Clau. Pessoal, nesse primeiro momento, a ideia é trazer para vocês aqui também alguns critérios técnicos que motivam ou que justificam o porquê de colaborar nessa rede, o porquê de participar dessa rede IP. A gente sabe que serviço de internet é um serviço comum hoje, que existem várias empresas que prestam esse serviço de internet, inclusive a preços bastante competitivos. Aqui, quando a gente fala de rede acadêmica, a gente não chega a discutir questão de preços. O que a gente tem discutido agora é rateio de custos para viabilizar a interconexão de rede. E o que eu queria trazer para vocês aqui é critérios técnicos e objetivos que justificam o porquê de participar dessa rede, o porquê escolher a rede acadêmica em detrimento de outras redes e outras opções. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre o aspecto de conectividade, né? E quando a gente fala de rede acadêmica, uma rede acadêmica, uma universidade, uma faculdade, ela precisa de banda abundante. Tá? As pesquisas que a gente desenvolve, os acessos dos nossos estudantes, download de arquivos acadêmicos, etc., todos esses requisitos, eles requerem, de fato, uma banda abundante, que a gente tenha conexão para a internet de forma ilimitada, porque a pesquisa que a gente está realizando, ela pode demandar mais recursos de forma dinâmica e a gente precisa escalonar esses recursos de forma apropriada. A RNP, ela tem essa capacidade de fornecer banda abundante. A RNP está num processo, inclusive, agora, de reformulação de todo o seu backbone para a utilização de canais próprios dentro desse backbone, e a gente vai conseguir ter equipamentos que vão escalonar e que vão escalar para atender as necessidades do backbone à medida que a gente precisa. Então, a gente, de fato, vai conseguir ter uma rede com banda abundante para a utilização pelos nossos clientes. Esse é o primeiro atrativo que a gente pode conectar. Tá? A segunda coisa que é importante a gente pensar é sobre a interconexão aos PTTs. Os PTTs, pessoal, são os pontos de troca de tráfego e eles são muito importantes no acesso da internet convencional, a internet que a gente chama de internet commodity. Então, quando você faz o acesso, por exemplo, a um site de um provedor, a um site comercial de uma empresa, etc., para que o seu acesso da rede acadêmica para um site comercial possa funcionar, é preciso que você tenha uma troca de tráfego entre provedores acadêmicos e provedores comerciais. No Brasil, existem hoje diversos pontos de troca de tráfego, onde os provedores comerciais podem, de fato, ter acesso aos provedores acadêmicos. A RNP, hoje, pessoal, está conectada em todos os pontos de troca de tráfego do Brasil. Isso faz com que, por exemplo, aqui em Salvador, um cliente de uma empresa qualquer, de internet de bairro qualquer, ele consiga ter uma alta velocidade, uma baixa latência na conexão com a RNP, porque a RNP está presente aqui em Salvador. O mesmo acontece em São Paulo, o mesmo acontece em Belém, o mesmo acontece no Rio Grande do Sul. Em todos os estados em que há ponto de troca de tráfego, a RNP está conectada. Inclusive, isso é uma diretriz da RNP para motivar o desenvolvimento da internet brasileira. A RNP participa de todos os PTTs. Mas, além dessa questão motivacional, dessa questão estratégica que é participar dos PTTs, tecnicamente isso é muito interessante, porque diminui a latência de uma forma muito significativa. É provável que outros provedores, aqui na Bahia, por exemplo, isso acontece muito claramente. Muitos provedores aqui na Bahia não se conectam ao PTT da Bahia. Isso é comum.
Nos processos de contratação, inclusive, eu já vi editais de empresas públicas aqui em Salvador que exigia que o provedor, para fornecer internet para aquele órgão público, estivesse conectado ao PTT. Isso eliminava uma série de concorrentes, porque, do ponto de vista estratégico, técnico, é importantíssimo que os provedores estejam nos PTTs. Mas nem todos os provedores estão no PTTs, a maioria está no PTT de São Paulo, por conta dos atrativos que o PTT de São Paulo tem, e aí todo mundo acaba indo buscar tráfego em São Paulo. Mas isso traz um ponto negativo, que é a suscetibilidade a falhas, né, nesse backbone até São Paulo, e a latência. A conexão entre Salvador e São Paulo acaba impondo uma latência muito grande. E estando aqui na Bahia, a gente tem essa vantagem. Volto a afirmar, a RNP está em todos os PTTs, isso é bem interessante. Outra coisa muito interessante é a interconexão com redes acadêmicas. Estamos falando aqui, pessoal, a RNP é uma rede acadêmica, e a RNP possui interconexão direta com a rede ANSP em São Paulo, com a rede Clara aqui na América Latina, com a Internet 2 nos Estados Unidos, com a GEAN na Europa, com todas as redes acadêmicas, as principais redes acadêmicas, a RNP possui conexão direta, e ainda que não possua conexão direta, a RNP possui acordos que permitem com que a gente consiga escoar o tráfego acadêmico de altíssima velocidade. Por exemplo, universidades que têm projetos na área física, na área de astrofísica, etc., vão conseguir se beneficiar desse backbone acadêmico de altíssima velocidade quando o projeto do LSST, que Jerônimo apresentou aqui ontem, né, um telescópio de altíssima resolução, vai ser instalado agora no Chile, no deserto do Atacama, e vai conseguir capturar imagens de metade do universo com uma resolução fantástica. E imaginem que a gente vai precisar de uma largura de banda muito significativa, muito robusta, para conseguir ter acesso a esses dados. Jerônimo chegou a comentar ontem aqui, fazendo uma brincadeira, que vai ser o novo Google da astrofísica, vai ser o projeto LSST. Você vai conseguir buscar imagens de todo o espaço. E a gente vai ter banda, a RNP já está preparada com a interconexão com as redes acadêmicas para prover esse tipo de serviço. E, por fim, pessoal, ainda falando sobre rede comercial, a RNP hoje possui cache das principais CDNs da internet como um todo. A RNP tem cache. A gente estava falando aqui ontem, o professor Nelson Preto, né, chegou a comentar na apresentação dele, que hoje o mercado da internet convencional é dominado, entre aspas, por grandes players, como Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, etc. A RNP hoje já possui caches locais de todos esses provedores, o que potencializa muito a capacidade de rede da RNP. Basta dizer, pessoal, que um provedor convencional, a UFBA, por exemplo, cerca de 60% do tráfego de rede da UFBA hoje vai direcionado a esses 4 provedores que eu falei para vocês. A instituição de vocês não é diferente, talvez até numa proporção maior, inclusive, desses caches. E a RNP já possui esses caches todos para vocês. Tá? Então, são algumas vantagens do ponto de vista de conectividade. Uma outra vantagem muito interessante, mas que às vezes passa despercebido para a gente, é o endereçamento IPv4 e IPv6. A maioria das conexões de internet convencionais que a gente é ofertado hoje no mercado, elas fornecem um serviço de acesso à internet, inclusive o acesso à internet não determinístico, ou seja, significa que você vai conseguir aquela banda no melhor esforço, você não vai ter garantia de banda, e mais do que isso, geralmente eles alocam para você 1 ou 2 endereços IPs. Geralmente é um bloco IP /30. Bloco IP, atualmente na internet, é um bem preciosíssimo. Endereçamento IPv4 é um bem preciosíssimo. Eu recuperei aqui uma cartilha de um evento que eu participei em 2017, um LACNIC, se eu não me engano, um LACNIC de Montevidéu, em que tinha uma empresa lá, bem interessante, uma empresa chamada IP Trading. Eles estavam vendendo blocos IP. O bloco IP que eles vendiam, 1/18, que dá direito a 16 mil blocos IPs, estava saindo no valor de R$800 mil. R$800 mil, um bloco IP /18. Esse foi o preço que estava sendo ofertado por essa empresa lá nesse LACNIC. E um bloco IP /14, que possui uma quantidade 2 elevado à quarta, né, dá mais ou menos 32 vezes maior do que aquele número que eu falei. Esse bloco, pessoal, estava custando 16 milhões de reais. Um bloco IP /14. Está aqui o folheto da empresa que vende, tem o site deles. Deve estar atualizado esses valores, inclusive, porque de 2017 para cá, o esgotamento de IPv4 foi ainda mais tendencioso, né, e se esgotou mais ainda, esses recursos estão mais escassos ainda. Provavelmente esses valores aumentaram, inclusive.
E uma coisa que eu queria falar para vocês e que é importantíssimo estar na cabeça de vocês é a RNP possui hoje endereçamento IPv4 e IPv6 suficientes para o crescimento de internet que a gente precisa, para as aplicações de internet que a gente precisa. A gente vai precisar de endereço IPv4, nossas aplicações precisam ser publicadas na internet, a gente precisa filtrar o tráfego de rede para eliminar tráfego malicioso. Tudo isso requer bloco endereçamento IPv4 e endereçamento IPv6. Ao participar da RNP, vocês ganham acesso também a um bloco de endereçamento que é suficiente para a capacidade de vocês. Independente, se você precisa de um /24, a RNP negocia com você, te passa um /24. E tudo isso já está, inclusive, previsto dentro do rateio de custos da RNP. A RNP não cobra nenhum valor a mais, não rateia nenhum custo a mais por endereçamento IPv4. Isso é interessantíssimo para a gente ficar atento. Outro aspecto que é muito importante, pessoal, que a gente não deve deixar de falar, são os serviços acadêmicos, os serviços avançados. Eu coloquei aqui apenas um pequeno recorte, mas a RNP possui mais de 25 serviços que estão já disponíveis para vocês. Esses serviços variam desde Eduron, que é uma rede Wi-Fi internacional. Qualquer lugar do mundo que você viaje, você consegue automaticamente conectar a sua internet. Eu me lembro de um caso, por exemplo, bem clássico aqui da universidade. Um professor nosso do departamento de computação foi fazer pós-doc na Universidade da Alemanha e chegou lá, o co-orientador dele estava de férias. Tinha acabado de entrar de férias e lá o pessoal é bem rígido em relação a isso, né? Você só consegue acessar a internet se você autorizar, se alguém autorizar o seu acesso. E a única pessoa que ele tinha um contato na universidade estava de férias. Ele perderia 30 dias para conseguir ter acesso à internet dentro da universidade. Mas, para surpresa dele, quando ele ligou o Wi-Fi do celular dele, automaticamente ele teve acesso. Por quê? Graças à rede Eduron. Graças ao login dele, que ele já tinha feito aqui na UFBA, quando chegou na Universidade da Alemanha, ele já conseguiu acesso automático. E isso é um serviço que a RNP oferece. O Eduron é um serviço muito interessante. O serviço de conferência web, que é quando você tem acesso à realização de reuniões, videoaulas, enfim, é um serviço bem interessante. E aí tem uma série de serviços, tá? Esse ICP Edu também é outro serviço interessante. Você consegue emitir certificado digital, tanto certificado digital para pessoa, né, certificado de pessoa, quanto certificado digital para servidor. Tudo isso gratuitamente. Tá? Aqui na UFBA, por exemplo, a gente faz um uso massivo do certificado digital. A gente estima uma economia de mais ou menos R$20 mil por ano só com certificado digital aqui e esse projeto da RNP. Tá? Tem o servidor nas nuvens, tem o serviço nas nuvens, tem o serviço do data center da RNP, serviço de VoIP. A RNP conseguiu construir hoje uma rede de VoIP nacional, interconectando praticamente todos os estados, que faz com que a gente consiga baratear o custo de ligações telefônicas de uma ordem muito significativa mesmo. Basta dizer que a ligação local, por exemplo, para qualquer cidade do Brasil, você consegue fazer terminação dentro do sistema de VoIP da RNP. Então, economia com telefonia é um aspecto importantíssimo nos dias atuais e, através do VoIP RNP, a gente consegue isso. E, por fim, pessoal, mas não menos importante, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o aspecto de segurança da informação. Segurança da informação hoje é a espinha dorsal, é o calcanhar de Aquiles de qualquer organização. Organizações que não levam segurança da informação a sério, que não têm preocupações de segurança da informação, estão fadadas a falir. Isso não sou eu que estou dizendo. As principais... ano passado, o Fórum Econômico Mundial mostrou que a principal ameaça para qualquer organização não é ameaça terrorista, não é competição de mercado, é cyberataques. A principal ameaça para qualquer organização hoje, o Fórum Econômico Mundial, ano passado, mostrou que era cyberataques. E a RNP está preparada para lidar com isso. A RNP tem toda uma infraestrutura de segurança e defesa cibernética que vocês, ao participarem da rede acadêmica, já ganham isso de benefício, né, tudo incluído, desde proteção contra ataque de negação de serviço. A RNP hoje tem a principal solução de mercado, a solução que é líder do Gartner, de proteção contra ataque de negação de serviço. A RNP possui essa solução dentro do seu backbone. Tá? A RNP possui um serviço avançado de monitoramento e defesa. O CAIS da RNP, que é o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança, é o centro de defesa, é o centro de monitoramento da RNP, monitora todos os ataques que acontecem na rede acadêmica e reporta para a gente esses ataques. Tá? Possui consultoria para a criação de grupos de segurança,
possui consultoria para auditorias e conformidades, possui serviço de pentest, possui serviço de conscientização. Então, quer dizer, ao participar dessa rede acadêmica, ao participar da rede IP, você ganha automaticamente toda uma expertise e toda uma capacidade de segurança que é crucial para qualquer organização hoje em dia. Tá? Esse daí é uma das principais vantagens hoje de participar do sistema RNP. Geralmente, pessoal, quando a gente fala de contratação de serviços para a internet, as empresas de telecom hoje têm vendido esse serviço de defesa cibernética, de segurança, como um serviço adicional, como um serviço diferenciado. E aí os preços realmente são orbitantes. A RNP não faz nenhum tipo de distinção. Ao se conectar na rede IP, além dos serviços avançados, além da conectividade em abundância, etc., você ganha também toda essa capacidade de defesa cibernética que é crucial hoje para qualquer organização. Tá? Então, era isso que eu queria transmitir para vocês, tentando trazer um pouco de abordagens técnicas e justificativas de por que participar dessa rede IP. E aí eu fico disponível depois para a gente poder discutir mais detalhes cada um desses pontos que a gente apresentou. Viu? Ok. Obrigada, Ítalo. Tem mais alguma... Chegou mais alguém das instituições privadas, das faculdades privadas? Já tem 5 aqui. Então, Cristiane, que está representando aqui a Rede Nacional de Pesquisa, também vai dar uma palavra. Nós temos também Beatriz, que está remoto, daqui a pouco a gente entra também com Bia. E Cristiane vai fazer uma breve apresentação. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos vocês. A Claudete me colocou aqui num grupo e eu estava acompanhando quão difícil para alguns foi chegar até aqui, né, com engarrafamento na paralela. Então, uma reunião às 8 da manhã, só Claudete mesmo, né, para fazer isso conosco. Mas sejam todos muito bem-vindos. Bem, o Ítalo abordou muito bem sobre que é a RNP, e eu vou passar muito rapidamente aqui, para quem não conhece a RNP. A RNP surgiu em 1989, ainda como um projeto, e nessa época a nossa missão já era conectar as instituições de ensino e pesquisa federais. Também nessa época ensinávamos as pessoas que queriam ser empresárias, montar os seus provedores de acesso. Nós ensinávamos como montar um provedor de acesso. Em 99, a RNP foi institucionalizada como associação civil sem fins lucrativos. Ainda em 99, saiu a nossa primeira portaria, onde criou o programa interministerial. E em 2002, em janeiro de 2002, nós viramos uma organização social. E agora, em 2018, uma grande mudança é a ampliação do escopo de atuação da RNP, como a Claudete bem disse aqui no início. Então, saiu aí a portaria 3825, em 12 de dezembro agora, onde amplia o escopo de atuação da RNP. Até então, a RNP só atendia as instituições públicas, as instituições de ensino e pesquisa públicas. E hoje é permitido todo um outro nicho que eu vou passar adiante para vocês. Onde que eu passo aqui? Enxergar certinho. Tô bem. Bem, para quem não... Tá. Para vocês entenderem um pouquinho mais da RNP, vou passar um videozinho de 2 minutos, que vai complementar tudo o que o Ítalo falou na apresentação dele, sobre o que é... Tem um som.
Opa, obrigada, amigo. Eu nem tinha visto. A tecnologia tem revolucionado a forma como os brasileiros se relacionam, se divertem, trabalham e buscam conhecimento. Também está trazendo um novo cenário para a educação, a saúde, a pesquisa, o bem-estar, a forma de fazer negócios. Por isso, é fundamental para o país ter uma infraestrutura que suporte o alto volume de dados gerados pela produção e troca de conhecimento. Esse é o desafio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Ajudamos a trazer a internet para o Brasil e hoje, com o apoio de nossos parceiros, operamos a infraestrutura de rede nacional, que é a base para o desenvolvimento de ensino e pesquisa e ajuda a gerar inovações e novos negócios. Você pode imaginar a RNP e seus parceiros como túneis digitais de alta velocidade, que você não consegue ver, mas que interligam todo o país com uma rede digital de alta qualidade para serviços de comunicação e colaboração. A rede da RNP está começando a transmitir dados em altíssima velocidade, oferecendo maior capacidade para os pesquisadores brasileiros terem acesso a aplicações como Big Data, software e tecnologias avançadas e ferramentas que conectam outros pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. Além disso, os serviços e soluções oferecidos pela RNP são construídos com base nessa rede e promovem inovação em negócios, pesquisa, cultura e educação. Nossos programas de P&D apoiam o desenvolvimento de novos serviços e produtos pela comunidade científica brasileira e ainda ajudam a estimular o surgimento de startups e spin-offs, movimentando a economia nacional. Um dos resultados desse programa é o Serviço de Gestão de Identidade, CAFé, que permite aos estudantes e pesquisadores acessarem recursos online com segurança, base para o EduROM, Rede Global de Internet Wi-Fi para a Educação. Atualmente, milhões de brasileiros têm acesso aos mais de 60 mil quilômetros de rede de fibra ótica, que em 2017 transportou mais de 120 petabytes de dados. A rede e os serviços da RNP permitem que pesquisadores participem de editais de P&D e parcerias internacionais com a Europa, Estados Unidos e América Latina para desenvolver suas pesquisas e as aplicarem na sociedade. Assim, pessoas de diversas partes do país e do mundo se beneficiam com os projetos apoiados pela RNP, por meio de novas tecnologias de comunicação e colaboração, segurança da informação, ações aplicadas em telemedicina e telesaúde, rede de cinemas. Esses são alguns exemplos do que a RNP tem feito para apoiar a inovação, a pesquisa e a educação no Brasil. Quer saber mais? Visite nossa página www.rnp.br, siga nossas redes sociais e saiba o que a infraestrutura de internet e os serviços da RNP podem fazer por nosso país.